O sussurro da serra. A estrada que subia pela serra era estreita, quebrada, como se o próprio tempo tivesse moldado seu caminho ao longo dos anos. O barulho do motor antigo misturava-se ao som dos pneus deslizantes sobre as pedras soltas. O caminhão, velho e desgastado, avançava lentamente, e o homem ao volante parecia mais parte daquela estrada do que ela dele. O rosto endurecido pelo tempo e pelas marcas de uma vida difícil não traía emoções, mas seus olhos, fixos à frente, revelavam uma carga silenciosa, algo que ele preferia não compartilhar. Ao lado dele, a jovem olhava pela janela com uma expressão vaga, os olhos vagando entre as árvores que se fechavam ao redor da estrada, como se a mata engolisse o caminhão à medida que subiam. Não dizia uma palavra. Apenas observava. Havia algo naquelas montanhas, algo que fazia o silêncio ficar mais denso. O que estavam buscando ali? Por que esse lugar, perdido entre o verde e o cinza? Ela nunca soubera ao certo. A viagem parecia se arrastar, como se o tempo tivesse diminuído a velocidade. Quando chegaram ao topo da serra, a casa apareceu no horizonte, imponente e isolada, com suas paredes de pedra cobertas pelo peso de muitos anos de descaso. A madeira das janelas estava envelhecida, mas ainda parecia resistente. Nada sobre aquele lugar parecia acolhedor. Tudo ali emanava a sensação de abandono, de algo que o tempo não conseguiu apagar, mas que talvez estivesse à espera de algo que ainda não havia chegado. O homem estacionou o caminhão em frente à casa, mas não desceu imediatamente. Ficou ali, olhando para a construção silenciosa. Ela observava seu rosto, tentando entender o que ele sentia, mas não havia expressão. Nada. A jovem desceu do caminhão com um certo receio, como se uma presença invisível a estivesse observando. O ar era denso, frio, e o cheiro da terra molhada fazia o estômago dela apertar. A casa parecia viva, não em um sentido físico, mas como algo que carregava um fardo. Uma história que ninguém queria contar, mas que insistia em se manter oculta nas sombras. O homem começou a caminhar em direção à porta. A jovem hesitou, e, por um momento, ficou ali parada, olhando para a casa. Como se o lugar a desafiasse a entrar. Quando finalmente se moveu, ela seguiu os passos do homem, mas algo dentro dela a advertia. Não era medo, mas uma sensação de desconforto profundo, como se algo tivesse sido deixado para trás, algo que não deveria ser resgatado. A porta rangeu quando foi aberta, como se estivesse resistindo ao toque. O interior estava envolto em sombras. O cheiro de madeira velha e mofo tomava o ar. O silêncio era palpável. Eles entraram, mas a casa parecia mais vazia do que antes. Cada cômodo tinha o mesmo olhar vazio, a mesma sensação de abandono. Os móveis estavam cobertos por lençóis brancos, e as paredes pareciam observar com uma quietude que só o tempo poderia explicar. O homem caminhou pela sala sem fazer som, seus passos abafados pela poeira que se erguia do chão. O lugar não parecia familiar, mas havia algo nele que o fazia parar diante de cada parede, cada janela, como se o lugar fosse uma memória distante, mas não esquecida. A jovem o seguiu, mas sem querer olhar para os detalhes. Ela não queria saber o que ele via, o que ele sentia. Eles chegaram até um quarto no fundo da casa. A porta estava entreaberta. O homem olhou para ela, mas não disse uma palavra. Ela empurrou a porta com um leve toque, e entrou. O quarto estava vazio, exceto por uma cama velha e uma cadeira de madeira, desgastada pelo tempo. A janela estava aberta, e o vento fazia as cortinas balançarem, criando um jogo de sombras. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o quadro na parede. Um retrato de um homem, sério, com um olhar distante. Ela sentiu um calafrio ao vê-lo, como se estivesse sendo observada por ele. O homem entrou atrás dela, e ficou parado em frente ao quadro, os olhos fixos no retrato, mas parecia ver algo mais. Algo que ela não conseguia perceber. O silêncio era espesso, como se o próprio ar estivesse retendo algo. Finalmente, ele falou, sua voz baixa, mas firme. Ele nunca saiu daqui. A jovem não respondeu. Ela olhou para o quadro novamente, e algo dentro dela se mexeu, uma sensação estranha, como se o homem na pintura estivesse tentando se comunicar. Mas ela não sabia o que. O silêncio se instalou novamente, pesado, e o homem se afastou, indo para o outro lado da casa. Ela o seguiu, mas cada vez mais, sentia uma presença ao seu redor, algo invisível, mas presente.
Ela queria perguntar, queria entender, mas algo a impedia de fazer isso. O que ele estava procurando? O que havia ali, entre as paredes da casa, que fazia com que ele voltasse? Ela queria saber, mas sabia que algumas coisas eram melhor não saber. No andar superior, o som de um passo, um rangido de madeira. O vento aumentou, e as sombras nas paredes pareciam se alongar, se esticar, como se quisessem tomar conta do lugar. Ela subiu as escadas devagar, com um peso crescente no peito. Quando chegou ao topo, a casa parecia ainda mais silenciosa, mas ela sentia o peso de algo que não estava ali, mas que deveria estar. A porta do quarto à sua esquerda estava entreaberta, e ela não pensou duas vezes antes de empurrá-la. No interior do quarto, a luz parecia se curvar ao redor de um grande espelho pendurado na parede. Mas o que chamou sua atenção não foi o reflexo, mas o que estava ao lado do espelho. Havia uma carta, velha e amarelada, jogada sobre a mesa. Ela se aproximou, mas antes que pudesse tocá-la, o vento bateu com força, fazendo as janelas rangearem. Quando ela se virou para olhar, o homem estava ali, observando-a de perto. Seus olhos, antes vazios, agora carregavam algo, uma urgência, um medo disfarçado. Ele não disse nada, mas algo em seu olhar a fez compreender que ele não queria que ela soubesse. Ela olhou para ele, depois para a carta, e então, como se estivesse em um sonho, viu a casa à sua volta parecer se contorcer. A sensação de ser observada foi tomada por uma certeza. Eles não estavam sozinhos ali. O homem se aproximou dela, colocou a mão sobre seu ombro, e olhou para a porta. Ela seguiu seu olhar, mas não viu nada. O silêncio era mais denso do que nunca. Apenas o som do vento e o farfalhar das folhas do lado de fora podiam ser ouvidos. Ela fechou os olhos por um momento, tentando se concentrar, mas tudo o que conseguiu perceber foi a sensação de que algo estava se aproximando, algo que não pertencia à casa. Ela olhou para ele, e no instante em que fez isso, ele desapareceu. A casa estava vazia. A jovem ficou ali, sozinha, diante do espelho e da carta. Ela sentiu o peso do que estava acontecendo, mas não sabia como reagir. O que ele estava tentando esconder? O que ele tinha a ver com aquele lugar? O que a casa queria dela? Cada pergunta era mais perturbadora que a anterior. Quando finalmente olhou para trás, a porta estava fechada. O quadro na parede agora estava deslocado. O homem da pintura olhava para ela com um sorriso estranho, como se estivesse esperando por algo. Mas antes que pudesse dar um passo em direção à saída, ouviu o som do vento, o sussurro familiar, e então tudo se apagou. A casa havia ficado em silêncio novamente. Ela abriu os olhos de repente, ofegante. Estava deitada em sua cama, o coração batendo forte contra o peito. O quarto estava imerso em sombras suaves, iluminado apenas pela luz pálida da lua que entrava pela janela. Por um instante, não conseguiu distinguir sonho de realidade. O silêncio era o mesmo, pesado e opressor, como se o que viverá ainda estivesse presente. Levantou-se devagar, os pés descalços tocando o chão frio. Um arrepio percorreu sua espinha enquanto ela se aproximava da janela. Lá fora, a rua estava vazia, envolta pela neblina que se movia lenta, como um véu. As árvores ao longe balançavam suavemente com o vento, e por um instante tudo parecia normal. Foi então que o viu. Parado no meio da rua, sob a luz fraca de um poste, estava o mesmo homem. O mesmo rosto sério e os olhos penetrantes que ela vira no quadro. Era também o homem que a acompanhará na viagem, agora inconfundível. Ele não se movia. Apenas a observava, imóvel como uma estátua, enquanto a neblina girava ao seu redor. Ela piscou, o coração disparado. Quando seus olhos se abriram novamente, ele havia desaparecido. Não havia rastros, nem som de passos, apenas o vazio da rua e o sussurro do vento. Ela recuou da janela, sentindo o peso de algo que não podia compreender. O rosto do homem, tão fixo em sua mente, parecia carregar uma mensagem que ela não sabia decifrar.